E aí, gigantes de todo o Brasil, eu me chamo Matheus Sibius e vai começar mais um vídeo agora do canal Sibius. Gente, hoje eu peguei um Uber e nós tava viajando lá e o cara muito gente boa, o cara tava conversando numa boa assim, tinha um papo legal, tava falando sobre algo interessante, só que eu olhava pra cara dele e tinha uma meleca bem aqui assim, ó, na pontinha do nariz, junto com os pelos assim, ó, muito nojento. E eu não sabia como lidar com isso. E eu ficava conversando com ele olhando pra frente. Eu olhava pro lado pra tentar concordar com ele assim. E ficava nessa daí. Eu tava quase falando pra esse cara, pelo amor de Deus, limpa esse nariz. Mas eu não sou mal educado a ponto de fazer isso. Bom, passando isso, o que eu queria falar hoje é sobre duas formas de como tu pode fazer com que as pessoas te tratem muito melhor do que te tratam hoje em dia e que as pessoas te deem muito mais credibilidade quando tu for fazer alguma coisa ou quando tu for dar alguma dica, falar alguma a experiência tua, sei lá. É, muitas vezes quando a gente está conversando com as pessoas, a gente tá na ânsia de falar aquilo que a gente tem para falar e não tá prestando atenção naquilo que a pessoa tá te falando naquele momento. Tu tá só esperando ela pausar para tu poder dar a tua resposta. Porque a tua mente tá um turbilhão e tu não consegue prestar atenção genuinamente naquilo que a pessoa tá te falando. E isso acontece toda hora com todo mundo. A maioria das pessoas são assim. Então, quando tu faz isso, geralmente tu coloca algumas mensagens inconscientes na cabeça da pessoa que tu está conversando. Primeira mensagem que tu tá colocando, e são mensagens negativas, né? Primeira mensagem que tu tá colocando é que tu não tá nem aí porque ela tá falando. E tu fica interrompendo ela o tempo todo para falar aquilo que tu quer falar. Tu tá só esperando ela parar para tu poder falar a tua ideia. Então a mensagem que tu coloca para aquela pessoa é que tu não tá nem um pouco se importando com a opinião daquela pessoa e nem com o que ela tem para te dizer, né? E outra mensagem que tu tá inconscientemente mandando para ela é que o que tu tem para falar é muito mais importante do que ela tem para falar. O teu pensamento tem que se sobressair ao dela. Isso é no mínimo um pouco arrogante, certo? Então, muitas vezes, se a gente parar e escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir tu tá só ouvindo. Quando tu escuta, tu absorve aquela mensagem que a pessoa tá falando contigo, né? Então, quando tu escutas realmente o que a pessoa tá falando, tu presta atenção na história, tu olha nos olhos dela, tu fica mudo, quieto, só esperando e ouvindo, escutando o que ela tem para dizer, com certeza tu vai conseguir entender o que ela tá te falando, tu vai poder no final falar sobre isso e tu consegue muito melhor uma amizade assim, porque as pessoas gostam de ter alguém para escutar a gente. Então, geralmente as pessoas gostam de um pouquinho de atenção. Então, é, se tu parar para escutar aquela pessoa sem interromper, tu vai ter, tu vai ser muito mais agradável e aquela pessoa vai gostar muito mais de ti, né? Então, e outra coisa também é muitas vezes a gente se preocupa em fazer, eu tô a fim de agradar aquela pessoa, eu vou fazer aquela vontade daquela pessoa, aquele desejo daquela pessoa, e normalmente pode ser que aquilo não seja o que ela realmente precisa. Então, tu pode só para agradar a pessoa, para deixar ela um pouquinho mais feliz contigo, naquele exato momento, tu vai fazer a vontade dela, mas tu não tá fazendo aquilo que ela precisa, né? Isso pode ser no trabalho, na tua família, ou pode ser num relacionamento, sei lá, numa festa, em qualquer lugar, qualquer lugar. Então, tu, ao invés de fazer o que ela realmente precisa, tu faz uma vontade daquela pessoa para ela se agradar temporariamente e depois ela vai esquecer daquilo. Então, agora, se tu preenche uma necessidade daquela pessoa, tu ela vai entender depois que tu é uma pessoa que muito mais valorosa
que sabe o que ela realmente precisa, basicamente tu tem um poder de influência muito maior sobre aquela pessoa, né? Eu tô lendo um livro que se chama O Monge Executivo e fala muito sobre isso, sobre como tu poder ter muito mais influência sobre as pessoas ao teu redor, né? E tu realmente preencher uma necessidade de uma pessoa é muito mais inteligente do que tu só fazer uma vontade daquela pessoa para agradar aquela pessoa, certo? Então, nesse livro fala muito sobre. Ele fala algumas coisas sobre a Bíblia também, sobre Jesus Cristo e sobre a palavra amor. Muitas pessoas elas entendem o amor como um sentimento, tipo, ah, eu tenho afeto por aquela pessoa, ou eu gosto sexualmente daquela outra pessoa, eu tenho um amor fraternal por aquela pessoa. É tipo, tudo são pensamentos e sentimentos. Mas na Bíblia falava muito sobre o amor, significado da palavra ágape, que em grego significa outra coisa. É a tua atitude, a tua ação de amor. Ou seja, tu realmente fazer, mostrar com atitudes que tu te importa com aquela pessoa. E não só tu pensar assim, por exemplo, tu fica pensando assim, nossa, eu aprecio tanto aquela pessoa e tal, mas tu não faz algo para realmente dar valor. Tu não tem atitudes de amor, tu só tem sentimentos, pensamentos, mas tu não demonstra aquilo que tu tá sentindo. Então, o amor ágape é tu simplesmente ter uma atitude de amor, tu ser um pouco mais paciente com a pessoa numa situação delicada, ou tu fazer por exemplo, preencher uma necessidade no momento que a pessoa está precisando, como eu falei anteriormente. Então, basicamente era essa mensagem que eu queria falar sobre como você ter mais influência sobre as pessoas ao teu redor, sobre como tu poder controlar mais a situação, tu poder te dar melhor com as pessoas que estão ao teu redor. E isso é muito valoroso, tu pode conquistar coisas muito maiores nesse sentido, certo? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, que esse é um canal novo que eu abri, canal Cibios. Compartilha com mais pessoas se tu gostou dessa mensagem. E muito obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo. Um grande abraço.